CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CTPod. Eu sou a Emily e hoje a gente tá com hosts diferentes aqui, né, João? É isso mesmo, a Ana tá de férias e eu tenho que assumir. Isso aí, então um beijo pra Ana Laura, que tá de férias, que tá descansando. E aí, agora que o João já deu as boas-vindas também, vamos dar boas-vindas às nossas convidadas. Hoje a gente tá com duas pessoas muito especiais aqui, que tem uma história bem legal pra contar. Então, olá Flávia, olá Bianca, sejam muito bem-vindas. Oi, obrigada. Olá. Então, gente, para contextualizar, hoje nós estamos recebendo a Flávia e a Bianca, que já são graduadas em engenharia de software, né? Para contar um pouquinho sobre um projeto delas. E esse CTPod, ele é um especial, então, para falar do Dia Internacional das Meninas e das Mulheres na Ciência. Então, a gente está com duas mulheres que estavam trabalhando num projeto que foi desenvolvido dentro da academia, né? E que vocês levaram para o mercado. Então, gente, eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho primeiro de vocês, para daí a gente chegar na parte que vocês escolhem engenharia de software para poder trabalhar e aí chegar até a Beerbox. Quer começar? Então, oi pessoal, primeiro eu agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, né? E é muito legal a gente poder participar e contar um pouquinho da trajetória, do que fez a gente, né, decidir fazer esse projeto. Então, eu sou a Bianca, sou graduada em engenharia de software, como eu falei. Trabalho como UX designer. E atualmente, né, eu e a Flávia, a gente tem trabalhado no projeto que é a Beerbox. Então, oi, prazer também. Também fico muito feliz do convite de estar aqui propriamente, poder falar desse projeto, que foi algo que, digamos, a gente trabalhou o ano passado inteiro para desenvolver e tudo. Então, é muito gratificante poder dar vida a esse projeto e ver que, digamos, algo que surgiu ali da faculdade, do nosso TCC, propriamente poder transformar isso realmente numa coisa, né? Uma coisa realmente real. E a Beerbox, eu tava vendo que ela surgiu durante um programa que vocês participaram, que foi o Hackabeer, né? Isso. Então, que aconteceu lá em 2023. Então, como que vocês chegaram até o Hackabeer? Como é que foi esse processo? Como é que foi esse processo do Hackabeer mesmo, né? Porque ele é uma imersão ali, vocês têm que trabalhar com o mercado. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência. Então, a gente já tinha participado de alguns projetos que a Campo Real oferece, porque ela tem bastante projetos, né? E aí, quando a gente viu o Hackabeer, a gente falou, não, vamos participar, porque a gente é meio curiosa pra saber como é que funciona. Então, a gente não fazia ideia de como funcionava, mas a gente falou, não, vamos. E, basicamente, o Hackabeer é um hackathon de inovação. E ele era um hackathon voltado para cervejarias de Guarapuava. Então, foi reunido os cervejeiros e eles trouxeram problemas que eles tinham, diversos problemas. E a gente, em equipes, tínhamos que escolher um problema e encontrar uma solução. E a gente tinha 3 dias para desenvolver. Então era pensar na ideia, pensar numa solução, desenvolver um protótipo e apresentar tudo funcionando. E aí que a gente teve ali o conhecimento, entendeu mais do mundo cervejeiro, entendeu os problemas. Mas a Beerbox não surgiu exatamente daí. Ali. Basicamente, no Hackabeer, a gente teve o primeiro contato com as cervejarias de Guarapuava, com esse mercado. Foi onde a gente viu, nossa, tem um potencial aqui. E daí, acho que foi no final daquele ano, ou no ano seguinte. Início de 2024. Ali. A gente tava conversando pelo WhatsApp ali, querendo pensar ali no TCC já pra fazer em dupla, né, que os professores não queriam deixar a gente fazer. Eles não autorizam, na verdade, TCCs em dupla. Mas a gente tava com essa vontade de fazer junto. Então pensando, não, vamos achar uma ideia, um negócio aqui. E daí acho que a Bianca tava olhando clubes de assinatura no geral e pensando, nossa, vamos fazer um clube de assinaturas pra Guarapuava, né? Tivemos esse contato com as cervejarias, né? E foi a partir disso, dessa conversa que a gente teve, que a ideia surgiu em si. Bom, então aí a ideia surgiu e vocês foram transformar isso num TCC, né? Então vocês foram desenvolver ali uma pesquisa em cima disso. Como que foi esse processo, gente? Esse trabalho que vocês desenvolveram tudo isso em 2024? 2025. Então como é que foi todo esse processo? Então, na verdade foi um pouco assustador, confesso. Porque aí que nem eu comentei com a Flávia, eu falei, nossa, eu descobri que existem clubes de assinaturas, porque eu não fazia ideia. E hoje em dia a gente vê que tem muitos de queijo, a gente vê o de beleza também, que é o da Glan, né, que é bem conhecido. E a gente também tem a de vinho, né, que é a Wine, que é uma das mais conhecidas, né. Então você assina e você ganha ali o produto todo mês na sua casa. Então, quando a gente teve essa ideia que eu passei pra Flávia, foi inicialmente porque lá no Hackabeer surgiu a dor dos cervejeiros, que era
a gente queria vender para fora, mas a gente não tem como fazer isso, gestão, ou como que a gente poderia fazer isso. Então, quando eu e a Flávia a gente conversou, a gente falou, não, acho que aqui tem potencial. E a gente se reuniu, começou a pensar um pouco melhor, aí passamos as ideias pros professores, pra coordenadora, e ela falou assim, olha, a Beli, né, no caso, ela falou, olha, se vocês conseguirem organizar bem isso, talvez vocês consigam ser aprovados para fazer o TCC em dupla, né? E aí que a gente começou a trabalhar. Então, às vezes, na área da inovação, a gente acha que é só... tive uma ideia maravilhosa e vai. Mas, às vezes, não é, né? Tanto que a gente tem projetos da faculdade que a gente vê, que na época a gente achava que era a revolução e não era, né? E aí, a gente começou na etapa de realmente trabalhar, de descobrir quem que era o nosso público, se seria viável, né? Porque a gente... trabalha, né, tá trabalhando na Beer Box para que a gente faça vendas não só dentro de Guarapuava, realmente para a região, né? Então, tô em São Paulo e a gente quer fazer isso mesmo, de levar para outras cidades. Aí que a gente começou a trabalhar nessa parte de pesquisa e tudo mais. E a partir disso, o que a gente fez? A gente fez primeiro pesquisa com os cervejeiros, a gente mandou ali um formulário de Google Forms mesmo para eles perguntando como que eram as vendas deles, se eles tinham ali uma venda grande, por exemplo, para fora, se o público principal deles era só de Guarapuava ou se era de fora. E a partir disso a gente conseguiu perceber que, de fato, o público deles era mais concentrado aqui e eles tinham essa vontade de expandir, tanto que a maior parte deles comentou que as vendas que eles tinham era média, baixa quantidade, não era um negócio assim tão grande. Então, a gente viu ali uma oportunidade de dar para eles mais visibilidade, dar para eles uma forma de vender realmente, digamos, para fora, trazer mais público e realmente facilitar para quem é de fora também poder comprar. Que a partir disso a gente chegou na nossa segunda pesquisa, que foi feita daí com pessoal de fora mesmo. Alunos da Campo Real, né, pessoal que a gente tinha no WhatsApp, a gente saiu mandando mensagem falando, responda esse formulário aqui. Que era perguntando se as pessoas conheciam as cervejarias daqui, se elas, por exemplo, quisessem beber a cerveja, o que elas fariam. E acho que 100% das respostas foi, eu tenho que ir até a cervejaria beber. O que, claro, não é ruim, né? A gente tá incentivando o comércio daqui, mas às vezes você quer estar em casa, quer já ter ali alguma coisa para beber, né? Então, foi a partir disso que a gente pensou, tem potencial de fazer algo aqui que dê essa chance de dar as visibilidades ali para as cervejarias e realmente facilitar para quem é de fora poder beber a cerveja em si. E daí, né, foi validar a ideia. Validando. Aí uma grande validação que a gente fez foi também no FECIM, né? Que é o Festival de Cervejas de Inverno, onde a gente montou um standzinho lá da Beer Box e a gente também fez um formulário, né? A gente conseguiu 98 respostas, então foi muito importante pra gente validar. Então, para um projeto pequeno, principalmente de TCC, é muito difícil, as pessoas não querem responder formulário. Às vezes a gente insistia e ninguém queria responder. E então lá a gente teve que barganhar, né? Na verdade, quem respondia o formulário participava do sorteio de uma das boxes, né, que a gente montou. E aí a gente conseguiu essas respostas que foram importantes pra gente validar. Até porque quando a gente começou a desenvolver, a gente viu que era um projeto que tinha futuro. Então a gente já começou a desenvolver ele inteiro, não pensando no TCC, mas pensando nele como empresa, né? A gente olhava e falava, não, acho que isso aqui mais pra frente vai ser bom pra isso. E aí foi lapidando o site, né? Então, basicamente tem muita pesquisa envolvida. E aí, junto com isso, entra um fator muito importante, que é a Campo Real, né? Eu falo que ali o Centro de Inovação foi o que nos impulsionou, com certeza. Então, ali no Centro de Inovação, a gente se cadastrou, né? E a gente foi escolhida para ser a empresa pré-incubada. Então, a partir disso, ali o Centro de Inovação, ele tem os profissionais que vão acompanhando a gente. E aí a gente foi fazendo ali todo o processo. Então, validar o problema, né? Entender se realmente a nossa solução, ela traria algum resultado, se faria sentido. E também entender nosso público, porque não adianta nada. Às vezes a gente tem um produto, mas a gente vender para o público errado. Sim. Então, não adiantava a gente, sei lá, colocar um tráfego pago, por exemplo, depois de pronto, para um pessoal que não bebia cerveja. Não faz sentido. Ou para um pessoal menor de idade. Então, a gente também precisou fazer uma análise de mercado para ver quem compraria o nosso produto. Até porque ele não é uma necessidade, né? Ele entra como uma comodidade, né? Então, ninguém necessita de um clube de assinaturas, mas ele pode querer ter, né? Para ficar mais cômodo. E isso ajudou bastante no TCC em si também, porque quando a gente começou a desenvolver o produto em si, né? Para poder apresentar no final do ano e tudo mais, a gente foi meio... sabemos ali a parte de engenharia de software em si, né, que é a programação, a parte de design, que a Bianca sabe muito, e
não sabia muito essa noção, né, de como deixar o negócio atrativo para a pessoa, como conversar ali com as cervejarias, fazer ali interessante para eles também, saber se aquele produto ia ser útil realmente para eles. Então ali no Centro de Inovação que a professora chegou com a gente e falou, não, ó, vocês têm que fazer isso aqui, tem que validar isso aqui para ver se vai ser viável em si, né? Porque não adianta a gente querer lançar o produto e não ser algo que vá realmente trazer pessoas, né? Eu queria discorrer mais nesse assunto que você mencionou por último agora, porque embora vocês sejam da engenharia de software, vocês fugiram muito disso. Vocês foram para o marketing, vocês foram para a construção de buyer persona, para pesquisa, para demo. Eu queria entender um pouquinho mais a fundo isso que vocês fizeram. Como que você foi desafiador? Como que vocês pesquisaram? Como que vocês foram atrás disso? Foi muito desafiador, na verdade. Tá sendo aí. Porque, exatamente, a gente é da área da tecnologia. Então, pra gente era só programar, tava pronto, e aí? Então, quando a gente entrou ali no Centro de Inovação, que a gente teve esse direcionamento, a gente começou a falar assim, meu Deus, a gente tá perdido. Na hora a gente repensou, eu falei, não sei se é isso que a gente quer. Realmente foi uma coisa que a gente parou, assim, porque era totalmente fora do que a gente já fazia, né? Então, eram 4 anos de faculdade trabalhando só com tecnologia. Aí a gente tinha que entender sobre vendas, a gente tinha que entender sobre pessoas e marketing, precificação. A gente não sabia fazer precificação. Até hoje não sabe, né? A gente ainda está vendo essa parte. Estamos vendo. Mas realmente, o que fez a gente ter um norte, fez com que a gente conseguisse foi realmente Centro de Inovação. Então a gente ia ali a professora Adri, que é da parte de administração da Campo Real, né? E aí ela foi nos direcionando tudo que precisava fazer, né? E se não fosse por isso, a gente realmente tava perdida, né? Tava parada lá até agora. Ai, gente, e daí é muito complicado, porque tem muita coisa que a gente dependia dos cervejeiros. Aí a gente tinha que ir lá perguntar pra eles as coisas, precisava, por exemplo, dos preços dos produtos deles pra poder fazer o nosso preço, tanto que é algo que a gente ainda tá vendo pra conseguir deixar algo que seja, digamos, viável pra quem vai comprar e viável pra eles, né? Então, trazer lucro pra eles, trazer lucro pra gente. Então, tudo isso, digamos, foi algo novo pra nós, como futuras donas de empresa, ou donas de empresa, né? Então foi algo novo pra gente e é algo que, de certa forma, ainda estamos aprimorando, né? Então foi um contato meio aleatório, mas que foi necessário e principalmente que a gente precisou aprimorar, né? E principalmente o que a Flávia falou, a gente precisava toda hora estar conversando com os cervejeiros, então a gente enchia mesmo o saco deles, né? Toda hora mandava formulário, mandava mensagem. E aí a gente caiu num problema que era, eles falaram, tá, mas se vocês começarem a vender, a gente não tem produção pra isso, porque a gente não vende pra fora, então a gente não faz em grande quantidade. Então, assim, o melhor dos mundos era a gente lançar o site e já vender um monte, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? No começo vai ser aos poucos, gradualmente. Então, além de toda a parte de tecnologia, toda essa parte que a gente já tava pensando que já não era algo do nosso domínio, a gente também começou a ter que trabalhar com isso, lidar com estoque, né? Saber os produtos que a gente vai ter e quando que a gente vai ter, exatamente. Toda essa parte de logística. Isso, a gente teve que ver caixa de papelão mesmo para poder enviar, ver como que vai fazer esse envio, porque você vai enviar um growler de chopp, por exemplo, para São Paulo, né? Um negócio de plástico ali, né? Que se der uma batidinha um pouco mais forte, já era, né? Então, tem toda essa questão que a gente, digamos, precisou ver e ainda vai precisar ver um pouco melhor. Brindes, por exemplo, para poder colocar na caixa, isso a gente teve que ver também. Então, são coisinhas que quando você tá lá fazendo o site, você não pensa. E quando você começa a realmente pensar como empresa, começa a surgir esses empecilhos. Eu achei muito legal que vocês colocaram que isso foi um desafio tanto pra vocês quanto pra eles, né? Então é uma oportunidade para os cervejeiros se desenvolverem mais, mas eu achei muito legal a fala da Flávia da importância de ter o Centro de Inovação apoiando vocês desde a universidade, né? A gente, como um ambiente tecnológico, acredita muito nisso também, e também é um dos nossos propósitos, apoiar esses empreendedores, e é muito legal ver isso saindo da universidade, porque às vezes a gente vê muitos empreendedores que já são pessoas mais maduras, mas que não tiveram a oportunidade desse contato mais cedo, e às vezes elas estão ali patinando, né? Então, muito legal isso de vocês terem essa oportunidade tão mais cedo, né? Ali durante a graduação ainda, e estão levando esse produto super legal pro mercado. Então, escutar essa história de vocês é muito bacana, gente. Eu acho muito legal porque eu e a Flávia, a gente sempre ia nas coisas, né? Então, tinha qualquer coisa, metade pulava fora, a gente ia. A gente tava. E aí, na primeira oportunidade que a Belly falou, não, vamos entrar no Centro de Inovação que a gente direciona vocês. A gente falou, vamos. Então, surgiu reunião toda semana, às vezes a gente ficava com preguiça de ir, mas a gente ia, né? Porque, realmente, você pegar como compromisso e fazer ali, eu acho que tem muita gente que acaba desistindo ali no percurso e falar, não, mais pra frente eu faço, ou dá muito trabalho.
ele acaba não fazendo. Mas eu falo assim pra Flávia que foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu aprender muito em pouco tempo, né? Então eram imersões que a gente tinha e pessoas especializadas, né? Então realmente é o network, né? Então a gente conseguia conversar com pessoas de diferentes áreas pra gente conseguir aprofundar mais o nosso produto, né? Então, pra gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe que desenvolver um site não é tão fácil, não é tão rápido. E ainda mais que a gente tinha 1 ano pra desenvolver pro TCC, né? Então, a gente tá em dupla ajudou, mas ainda foi um trabalho bem difícil, assim. A gente teve que correr contra o tempo, mas a gente conseguiu, no final, né, apresentar um bom trabalho, né? Foi ali um ano que, digamos, a gente passou o ano tendo que aprender coisa nova, tendo que relembrar coisas também, porque, sei lá, um conceito que você aprendeu no primeiro ano de faculdade, lembrar no quarto não é fácil. Mas nessa parte, sim, a gente conseguiu se dar bem. A gente tinha ali um processo, né, com as sprints, que eles chamam, né, que é propriamente, né, o tempo de desenvolvimento que a gente tinha atividades para fazer durante cada um desses momentos. Então não se perdia ali. A gente tinha o nosso orientador, né, que era o professor Giovanni, que também ajudava nessa parte a nortear com as documentações, com o que tinha que ter propriamente no produto e tudo mais. E propriamente no Centro de Inovação também a gente viu muito disso, né? Que a gente, por nós, acho que colocava tudo que pudesse no site e nós estava colocando. E não é bem assim. Sim. Então ali a gente viu o que precisava ter realmente, né? E focou nisso para poder deixar o produto funcional ali para apresentar no TCC. Pode ser também, e também estamos abertos. Exatamente. A gente não vê problema em fazer uma collab, sem problemas. Exatamente. Então, a gente veio de um ano cansativo, exaustivo, e quando a gente apresentou o TCC era um alívio, assim, a gente não via a hora de apresentar. Passamos mal, né, uns 2 dias antes, mas apresentou, deu tudo certo. A gente tirou a nota máxima, que era o que a gente mais esperava, né? Então, depois de tanto sofrimento, a gente falou, não, se a gente não tirar uma nota máxima, a gente não vai aceitar uma coisa dessa. E, né, conseguimos, ainda bem, né, foi depois de muito esforço, né. Só que aí a gente fez essa apresentação e daí a gente falou, não, a gente precisa dar uma pausa, porque realmente foi um ano ali dedicado 100%. Então a gente parava, deixava de fazer coisas pessoais, né, ter nossos compromissos ali em prol ali da faculdade e do projeto, né. Então a partir do momento que a gente apresentou, que a gente passou, a gente resolveu dar uma pausa ali, né, até janeiro, para que a gente tranquilizasse, esquecesse um pouco, né, passasse um pouco daquele caos, pra gente se organizar e dar continuidade, né? Então agora a gente vai dar continuidade agora em fevereiro no projeto em si, né? Principalmente porque teve ali o período que o próprio Centro de Inovação estava de férias também, né? Então a gente teve que esperar esse período também, né? Agora que eles voltaram realmente, então a gente vai voltar também com o projeto em si, tanto que o site, por exemplo, ele existe hoje em dia na internet, mas tá lá, estamos chegando, né? Ele não tá com as funções e tudo mais, principalmente porque o que aconteceu, né? Ano passado, quando a gente apresentou o TCC, a Beli fez todo um unboxing da caixa e tudo, fazendo uma propaganda realmente, né? E o site, ele tava funcional, tá funcional, né? Você podia ir lá e fazer uma compra e tudo mais, então a gente teve que tirar ele do ar pra não correr risco de pessoas de realmente ir lá e né? comprar. Exatamente. Aí a gente vai agora, no começo do ano, né, fazer todo o processo com o Sila... com o Centro de Inovação. Mas o Sila também, e também estamos abertos. Exatamente. A gente não vê problema em fazer uma collab, sem problemas. Exatamente. Fazer todo esse processo lá com a parte, digamos, de marketing que a gente vai precisar, fazer as precificações, a gente vai ter que ter um kick-off ali com os cervejeiros para apresentar realmente a ideia. Porque a gente deu o conceito realmente pro TCC, mas não para o Beer Box empresa, né? Então, vamos ter que ter uma conversa com eles, explicar como que vai ser, como que vai funcionar, se eles topam, né? Porque a gente depende muito deles quererem também ajudar, Sim. Então a gente vai ter todo esse processo provavelmente agora em fevereiro, essas conversas com eles, para poder ajustar os preços que a gente tem, tirar fotos e tudo para poder colocar no ar o site de novo. Então a gente pode esperar ali pro segundo semestre já um site funcional e vendas e as assinaturas já, Isso aí. Gente, então, muito legal. João, você tem mais uma? Acho que não. Perfeito. Então, muito legal receber vocês, entender desse projeto. E é muito bacana, gente, porque a gente tá comemorando, né, então, o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, e ver que vocês, a partir de uma pesquisa, levaram isso pro mercado e estão transformando em produto, vão transformar em nota fiscal. É muito legal a gente acompanhar esse processo. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de virem contar desse projeto.
Então, as portas ficam abertas. A hora que vocês fizerem o lançamento, nós vamos adorar participar. Então, né, nos convidem. E a hora que quiserem fazer uma collab com o CTP também, a gente tá bem disponível, né, João? A gente também tá bem disponível. É um tipo de produto que eu assinaria tranquilamente. Será que a gente já vai ter uma primeira venda aqui, ó? Meninas, muito obrigada, então. Obrigada, pessoal de casa que acompanhou mais um episódio do CT Pod. E a gente se vê daqui mais uns dias, né, João? Isso aí. Tchau. CT Pod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.